Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 9 de janeiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Renúncia. Hoje nós estaremos iniciando o capítulo 5, que se refere na infância de Alcione. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá conduzir, fazendo uma recapitulação da nossa última aula. Divino amigo Jesus, envolvidos na amorosidade do reencontro, dessa unidade que carregamos, que é o estudo, a convivência e o exercício no bem. Ajuda-nos, Senhor querido, nessa noite, no estudo do texto, prestarmos a atenção para que possamos tirar a lição moral para o nosso dia a dia. Nos fortalece, Senhor, em Ti. Nos auxilie para que não venhamos a cair em tentação. Ajuda-nos, Senhor da vida, a permanecer no bem. E ajuda-nos, Senhor, na vida do dia a dia, nessa corrida, que nós possamos parar, estar sempre em contato contigo. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo, Senhor. Nos envolva na Tua paz. E é em Teu nome que nós iniciamos o estudo dessa noite. No final do capítulo 4, a Madalena já foi dada como morta, né? Na trama de Antero de Oviedo e a Susana Davenport. E o Antero de Oviedo se muda com Madalena para Versalhes, se muda de Paris para Versalhes. E é em Versalhes que ela tem, o capítulo anterior termina, ela tem a Alcione, né? Alcione nasce. Madalena tem uma sequela da varíola que ela teve, que ela tem uma dificuldade, ficou com uma atrofia nos pés, uma dificuldade de caminhar. E nós estamos no ano, né? O nascimento de Alcione é no ano de 1664. Então, quando eles vão mudar vai começar a mudança, né? De Paris para a Espanha, é o ano de 1664. Vocês vão perguntar como eu sei, né? É porque eu já fui para frente e lá na frente a gente sabe. É isso. Vamos lá, então? Então, nós estamos no ano de 1664. Na infância de Alcione. Vamos lá conhecer. Estabelecido o acordo de transferência para a Espanha, na expectativa de possível viagem à América do Norte, Antero de Oviedo resolveu os negócios pendentes, conseguindo apurar consideráveis recursos para iniciar uma vida nova. Quem era Antero de Oviedo? Primo de Madalena Villarreal, que foram criados como irmãos. O primo de Madalena, apaixonado por Madalena, e cúmplice de quem? Susana. De Susana. Então, para o pai de Susana, Madalena está morta. E para Madalena foi dito o quê? Que Cirilo estava morreu no naufrágio. Então, nosso querido irmão Antero de Oviedo, que é apaixonado por Madalena, é cúmplice de Susana, está informando para a família que Madalena está morta. Então, Madalena está numa condição
escondida. E o esposo dela também morreu. Ele naufragou, tanto que a ideia dela, que foi a promessa do Antero, eles vão para a Espanha, e da Espanha, quando ela se restabelecer, eles vão na América falar com os familiares que sobreviveram para saber notícia do Cirilo. Então, porque na carta que a Susana escreve, ela diz que só o Cirilo faleceu. Só o Cirilo teria. Então vamos lá. E agora eles estão com a ideia de ir para a América. Madalena Villamil, mantendo rigoroso luto, aguardava paciente o curso dos acontecimentos. A dedicação de um médico da corte restituíra-lhe, em parte, o movimento dos pés, sem poder, contudo, caminhar muitos passos. Mesmo em casa, era, não raro, obrigado a se encostar em Dolores. Você lembra quem era Dolores? Sim. A serva. Uma espanhola de 15 anos. Exatamente. Que hoje é a amiga, é a que ajuda ela dentro de casa. Porque, em verdade, o Antero sabia que alguém precisaria ajudá-la. Então, ele pegou alguém que não conhecia a história, né? Que a mãe, inclusive, da Dolores também morreu, né? Numa situação da varíola, é órfã. Ele pegou essa menina para acompanhar em viagem. Então, vamos lá. Ela, mesmo com esse tratamento, ela precisava segurar em Dolores. Sempre que teimava em permanecer de pé por mais tempo. A dor constante dos tornozelos havia desaparecido, e isto já representava grande consolo. Continuava usando as fomentações, né, que seriam os remédios, né, receitadas, com enorme esperança de completa cura, e encarava a partida resignadamente como providência inevitável na sua condição de viuvez. Interpelada por Antero relativamente à cidade espanhola em que preferia residir e tratar-se, até que pudessem visitar a América distante, escolheu Ávila pelo doce atrativo que essa cidade sempre exercera em seu espírito. O sobrinho de Dom Inácio concordou satisfeito, alegando que a região de Castela e Velha lhe facultaria bom emprego de capitais. E, mais por temor de conhecidos que por conveniência, deliberou que a jornada não se faria pelos portos do Atlântico, mas pelo Mediterrâneo, obrigando-se os viajantes à verdadeira excursão por terra até o sul da França. A viagem na direção de Marsella foi difícil e penosa. Não obstante Antero de Oviedo fazer o possível por demorar-se com as 3 companheiras nas cidades mais interessantes, a título de entretenimento e repouso. Da janela dos carros, sempre trocados em cada posto de muda, Madalena contemplava os campos de França, tomada de imensa saudade e dando a impressão de que regressava ao berço natal, como alguém que se sentisse perseguido pela realidade cruel depois de um sonho bom. Depois de muitos dias de jornada, defrontaram o antigo porto, vizinho da Catalunha, na Espanha. Aí descansaram 2 semanas, tomando em seguida um navio confortável para a época, que os conduziria a Valência. Uma vez acomodados com imenso sacrifício para Madalena, que se amparava em Dolores, sustentando a filhinha ao colo, eis que Antero reencontra velho amigo da infância, abraçando-se ambos com ruidosa alegria. Federico e Zaza e o sobrinho de Dom Inácio, depois de muito conversarem sobre inúmeros problemas, como só é acontecer a conhecidos que não se veem de há longos anos, passaram a tratar do regresso do fidalgo à Espanha. Antero confessou o intuito de mobilizar os capitais trazidos da França na perspectiva de bons negócios. E Zaza, sem que ele percebesse,
tem estranho brilho nos olhos argutos e exclama. Quando ele falou em dinheiro, o Isaza já pulou. Pois veja, feliz acaso nos aproxima. É que tem justamente em mãos o melhor negócio dos últimos tempos. Como assim? Interroga o rapaz, curioso. Conhece o mercado de escravo para as colônias estrangeiras? Em face da atitude de estranheza do interlocutor, Federico prosseguiu animadamente. É a negociação mais rendosa nos tempos que correm. Como não ignoras, o novo continente necessita do braço escravo. Os imigrantes da Europa não poderiam atacar sozinho os desbravamentos do solo. As epidemias, as dificuldades, as florestas inóspitas destruiriam os organismos delicados. E, com alguns navios e poucos homens de confiança, é possível obter um forte lucro. Opimos, com esforço quase insignificante. Obter uma fonte de lucros excelente, tá? Mas como? Inquiriu o outro. Basta algumas naus corajosas que visitem periodicamente costa da África. Apenas isso? Nada mais. A troco de pequeninas bugigangas, conseguimos elevado número de selvagens que, sem embargo do cativeiro, passam a gozar os benefícios da civilização. De modo que, explicava Isaza na atitude egoísta do homem que deseja mascarar propósitos execráveis. além de vingarmos transações lucrativas, ainda espalhamos numerosos benefícios entre os negros bárbaros de costumes primitivos. O que ele está propondo aqui? Ser escravo. Tráfico de escravos. E é tão imundo, é tão nojento, que a criatura ela fala de coisas sórdidas como se fosse algo natural e consegue justificar isso. Eu assisti eu estava lendo um texto de um psicanalista. Ele fez todo um trabalho, e ele diz o alto índice de psicopatas como empresários. Porque a criatura se desassocia da emoção, só pensa em dinheiro. E esquece que junto com ele tem gente, pessoas, famílias. Só consegue pensar em lucros. Depois de uma pausa, entrava em outros pormenores. Acredito que chegas à Espanha em momento oportuno, aos teus interesses, porquanto eu e meus irmãos necessitam de um sócio capitalista para incremento de grandes iniciativas. Dispondo apenas de um navio, temos perdido ótimas oportunidades nos mercados mais rendosos. As colônias inglesas, francesas e portuguesas são grandes centros de consumo. E o astuto amigo passava a minudenciar e encarecer a importância de lucros tão fáceis, seduzindo o companheiro para o risco das largas aventuras. Então, em verdade, o mal está onde? No Isaza ou no Antero? Os dois. As simpatias, né? Nos dois. Há uma atração. O mal estava nele. Então, em verdade, ele é o quê? Ele é uma pessoa que é gananciosa. A ganância é o mal que está nele. A ganância é o mal que está nele. Então, chegou o convite. Como ele tem o mal nele, ele aceitou. Ele se interessou por isso. Então, de repente,
Alguém desavisado vai dizer assim: olha, desde quando o fulano, vamos dar aqui o nome, desde quando o Isaza entrou na vida do Antero, virou uma desgraça. Mas a culpa é de quem? Do Antero. E é isso que nós temos que entender. Às vezes... É a história das más companhias. Ah, meu filho. Exato, é aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Então, em verdade, ninguém faz mal a ninguém. Em verdade, você pode receber uma proposta, como ele está recebendo, mas você aceita se essa proposta tiver ressonância dentro de ti. Eu me lembrei do estudo da Joana que a gente fez no Vida, Desafios e Soluções, que ela fala justamente isso da ganância, né? E ela lembra com a lenda do Sísifo, Sim. que é essa coisa de obter lucro fácil. Sim. Né? Toda vez que você vai querer lucro fácil, essas coisas mirabolantes, é um espertalhão pegando outro espertalhão. E a história do Sísifo é justamente o quê? Você vai ser penalizado. E ele fica tentando levar aquela pedra, quando ele está chegando lá, a pedra blá, 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 volta de novo. Porque, em verdade, gente, ninguém engana ninguém. Você engana a si próprio. Você engana a si próprio. Então, aqui é um comércio imundo. E quando nós falamos de escravidão, parece assim, a escravidão acabou. Não acabou. Não acabou. Porque o escravo, ele tinha direito a uma comida imunda, mas tinha. A uma habitação imunda, mas tinha. Ele não tinha conta para pagar, ele não tinha nada. Ele vivia ali sob a responsabilidade do seu senhor. Com a pseudo-liberdade dos escravos, eles tiveram agora que pagar a habitação, pagar a alimentação, pagar com o quê? Então hoje não mudou. A massa, ela continua sendo escrava, ganhando um valor mísero, que não dá para pagar nada. Então continua comendo pouco, de forma ridícula também, morando em lugares horrendos, vestindo o que dá para vestir. Então não mudou muito a história. Não mudou. E os senhores sugando o máximo que pode. Continua da mesma, né? Não mudou, não. Mas a mesma história. Então aqui nós vamos vendo o início de uma trama imunda, que eles conseguem olhar isso como um negócio. As palestras e o astuto amigo passava a menudenciar e encarecer a importância de lucros tão fáceis, seduzindo o companheiro para o risco das largas aventuras. As palestras renovavam-se durante toda a viagem. E quando desembarcaram em Valência, Antério de Oviedo já estava convencido das vantagens do tráfico negro, decidido a entrar na empresa com todos os recursos disponíveis. O que ele trouxe para manter-se e tentar arrumar até construir uma empresa, um negócio, ele encontrou justamente essa criatura, o Isaza, fez a proposta, ele vai pegar todo o dinheiro que tem e vai investir nisso. E ele conseguiu apurar consideráveis recursos. Não foi pouca coisa, né? Segundo o erro dele. Que não tem nada a ver com Madalena. As palestras, então, renovavam-se durante toda a viagem e, quando desembarcaram em Valência, Antério de Oviedo já estava convencido das vantagens do tráfico negro, decidido a entrar na empresa em todos os recursos disponíveis. Obrigado a conduzir o pequeno séquito até Ávila, despediu-se do amigo com a promessa de se encontrarem no mês seguinte para tomar as providências definitivas. Então, segundo ele, já está decidido
a sua vida empresarial. A reduzida caravana descansou alguns dias antes de atravessar o Aragão. Aragão, gente, era uma comunidade da Espanha, geograficamente compreende o médio do Vale do Rio Ebra e limita-se com, olha só, Castilha, La Mancha, Castela e Leão, Catalunha, Navarro e a comunidade de Valência e com a França. Por que eu fiz isso aqui? Porque essa pesquisa que nós fizemos, nós vamos ver eles aqui falando de cada cidadezinha dessa. Então, essa reduzida caravana descansou alguns dias antes de atravessar o Aragão. E o Aragão, essa comunidade da Espanha, geograficamente, ela vai compreender o quê? O médio do Vale do Rio Ebra, limita-se com Castilha, La Mancha, Castela e Leão, Catalunha, Navarro e a comunidade de Valência e também com a França. Aí vem, olha só. Antes de atravessar o Aragão, em demanda das regiões de Castela Antiga, mas no fim da segunda semana de permanência na Espanha, instalava-se em modesta vivenda a 3 quilômetros das portas da cidade onde Madalena recebera a melhor educação, num estabelecimento religioso das Carmelitas. A paisagem não era bela. As águas do Adaja, rio afluente da margem do rio Douro, vinham fertilizar a terra empedrada, com minúscula corrente roubada ao leito do rio. E algumas árvores frutíferas mitigavam a aridez do solo. Não fora uma casa grande, próxima em que o poderoso senhor Dom Diego Estigarribia, movimentava grande patrimônio rural, e o modesto sítio mais se assemelharia a lugar malsinado em abandono. Antero, porém, adquirira-o em definitivo, oferecendo-o à prima, que recebera a dádiva com satisfação justa e sincera. Comprou uma casa, é uma área rural. Fora da cidade, porque ela via fora. Exatamente. Fora da cidade, o terreno árido, o rio banhava, mas como ele diz, era muito pouco, e a casa parecia uma casa mal assombrada. Então você imagina a situação desse sítio, O tanto dinheiro comprou uma casa. Mas é porque ele queria fazer todo o investimento. E que bom que ele comprou essa casinha e deu de presente a ela. É dela. Bora lá. Ao fundo da paisagem, repontavam as torres das velhas muralhas da cidade famosa, e os bronzes dos seus templos românticos enchiam o ambiente em dobres impregnado de dolorosas evocações. Esse dobres aí é o toque de sinos, Nos primeiros dias, Madalena Villamil não saberia explicar a sensação de tristeza que intimamente a empolgava. Observava o casario à distância, experimentando impressões indefiníveis. Aquelas muralhas antigas, com as suas 86 torres originalíssimas, falavam-lhe a alma sensível. Sentia-se encarcerada, presa de receios estranhos, num conjunto de sensações amargas que a desolação da terra empobrecida mais acentuava. Uma vez terminados os serviços da instalação, Antero viajou para Madrid, a cuidar dos novos interesses. O rapaz, entretanto, fora das disciplinas a que se submetiam os protocolos franceses de Versalhes e Paris, e sem a assistência afetiva de Dona Margarida,
que maternalmente se desvelava pela sua pureza de hábitos e de caráter, entregou-se logo no primeiro contato com a capital espanhola a perigosas dissipações, com lamentável ausência de escrúpulos. Foi pro bordel. Foi para o bordel. É como diz assim, quando ele estava em Paris, ele era contido até pela sociedade e também pela presença da sua tia, conduzindo esse rapaz. Ao chegar na Espanha, esqueceu todas as lições e se entregou. Mas se entregou por quê? Porque o mal estava na Espanha. O mal estava onde? Nele. Cada um busca o que gosta e o que quer. Cada um procura o que se satisfaz. Porque existia bordéis, existia. Mas existia também outros lugares, outros caminhos. Foi o caminho que ele escolheu. Então dizer, desde o dia que o fulano foi para a cidade tal, ele se perdeu. O problema não foi a cidade. Ele apenas buscou o que ele gostava. Porque nós temos o hábito sempre de deslocar a responsabilidade. Nós nunca trazemos a responsabilidade para nós mesmos ou para a pessoa que nós dizemos amar. A responsabilidade mal estava onde? Com a pessoa. Poderia ter procurado outro caminho. Eu fico imaginando todo o investimento para a criatura reencarnar, para chegar aqui na Terra, para fazer o quê? Né? Uma vez terminados os serviços da instalação, Antério viajou para Madrid a cuidar dos novos interesses. Então, e o rapaz se entregou. Dona Margarida, que maternalmente se desvelava pela sua pureza de hábito, de caráter, ele entregou-se logo no primeiro contato. Federico Izaza, de posse da presa fácil. Quem era a presa fácil? Antério. Presa fácil, ou seja, era um burro. Caiu direitinho. Um pato, Esther? De posse da presa fácil, conduzia-o dia a dia ao total esquecimento de suas obrigações, ao total esquecimento. Quais eram as obrigações dele? Ele esqueceu totalmente a prima dele. Ou seja, deixou 2 mulheres e uma criança numa casa horrenda e com um terreno extremamente árido para plantação, para tudo. Como é que esse povo vai se alimentar? E olha que ele diz que ama a Madalena, hein? Imagina se não amasse. Assim empregou a maior parte da fortuna nas aventuras do tráfico negreiro, assinando compromisso de vulto com agiotas e financistas astuciosos e inflexíveis. Como se desejasse desforrar os dias lúgubres, tristes, da epidemia parisiense, lançou-se a noitadas alegres, cheia de prazeres e de vinhos caros. A princípio, recordava a prima e o ardor da paixão que o levara a participar de um crime. Mas, com o egoísmo próprio da criatura humana, lembrava que Madalena continuava doente, incapaz de algo deliberar em consciência. Tentar impor-se à prima enferma figurava-se-lhe extrema covardia. Era mais nobre aguardar uma oportunidade adequada. E até que o ensejo chegasse, ei-lo entregue à volúpia de gozos fáceis e aventuras perigosas. Meus irmãos, Antério de Oviedo não ama e nunca vai amar Madalena. Todo o ato dele não é ato de amor, é um ato egoísta. Ele só pensa na felicidade dele. Ele é incapaz de pensar em toda a infelicidade que ele está trazendo a essa menina. É um inimigo encarnado. Nunca, nunca.
Então, quem ama jamais faz mal a quem quer que seja. Principalmente, isso não é um ato de amor. É de perversidade. É tão fácil você identificar o amor. É tão simples. Quem ama, cuida. Quem ama, quer bem. Por mais que esse bem que ela venha fazer seja um verdadeiro sacrifício a ela mesma. Isso é amor. Havia 1 mês que se ausentara. A filha de Dom Inácio, no entanto, apesar da monotonia do seu pedaço de campo, procurava encarar as dificuldades com o heroísmo das almas crentes, as almas que creem. O primo não lhe havia deixado maiores recursos. Ele levou tudo para estourar. Mas, ainda assim, estava satisfeita. No íntimo, chegava a estimar aquela ausência. Ela se sentia feliz dele não estar lá. Compreendia bem os olhares que o rapaz lhe dirigira em todo o percurso de longa viagem. Concluía mesmo, considerando as suas silenciosas atitudes, que a moléstia era, para ela, o maior escudo e o melhor antídoto contra aqueles propósitos inferiores. Olha só. Ela já estava feliz com a moléstia, se ela estivesse bem, talvez... E ele mesmo, o Emmanuel acabou de retratar o pensamento dele. Se ele ainda não tentou nada, foi por causa do quê? Da enfermidade dela. Então, você vê o benefício da enfermidade? E graças a Deus que ela não é boba, né? Que ela já percebeu. Ela já percebeu a intenção dos outros. Ele está cumprido. Exatamente. Já está com o olhar espichado. E olha, gente, é tão interessante que todos pegaram a enfermidade. Ele não pegou e Susana também não. Nenhum dos dois pegaram. Por quê? Coisa ruim não morre. A lição que eles precisam passar é essa. Eles precisavam passar por tudo isso com a saúde. Para não ter desculpa. Porque com a enfermidade ia tirar a possibilidade da aprovação. Ia tirar, porque eles iriam estar numa situação que igual. Então era necessário ele, com saúde, passar pela aprovação para ter realmente o seu livre-arbítrio. Agora é contigo, filho, só vai. Papai do céu vai pôr bem aqui, a bola está aqui, a direção do gol, é só tu chutar. Mas a criatura é incapaz. Tira a bola e joga lá para fora. Não, só era chutar gol. Tão simples, né? Para não ter escudo. E olha, e a misericórdia divina ainda o colocou como prima. É para ele não ter desculpa depois de dizer, não, porque eu estava doente, eu estava fraco, foi a doença que fez isso. Não, eu também, mas eu digo também assim, Aramita, se por um acaso ele tivesse enfermo, a própria enfermidade já seria uma forma de contê-lo. Entendeste? De contê-lo. Então não, vamos ver como ele vai ficar na condição de decidir. Vamos ver como ele vai se comportar. E a Susana do mesmo jeito. A Susana teve 2 momentos de tentações. Quais foram? Quando ela chegou, que ela expulsou os maqueiros. Que iam levar. Ela resistiu. Ia levar a Madalena, né? Ainda assim ela titubeou, mas ela resistiu. Esse momento foi muito bom. Né? Ainda assim ela resistiu, porque ela pensou, levar viva como morta. Mas quando chegou no cemitério, que ela viu a coincidência de nome, aí ela para acabar, Madalena Vilar, para Madalena Vilamil. Mas foi muita coincidência esse nome, né? Mas é isso que nós temos que entender. Era justamente a aprovação. A provação era essa. Não é uma expiação que ela está passando, a Susana. São provações. Faz o gol, ela chutou para fora. Ela chutou para fora. Vila. E isso acontece todos os dias com todos nós. Conceição, como é que eu vou saber? É fácil.
segue os caminhos do Cristo. Opta sempre pelo bem, nunca pelo mal. Nunca te anuir com o mal, com o crime. Como diz André Luiz, o mal sempre é o mal, não interessa a roupagem com que ele vem. Então lucro fácil, esperteza. Se for um bem que só você vai se dar bem, não é bem. Não é bem. Desconfia. O bem, quando é verdadeiro bem, é bem para todos. Quando é só para mim, não é um bem, é um mal. É simples. Então, poxa, a Madalena estava numa situação. Era só o que ela tinha que fazer: cuidar de Madalena, tirar a Madalena dali, levar a Madalena para o seu Jácomo, que é o pai dela. Ela estava grávida, a Madalena estava grávida. Caminhar a moça para a médica. Depois de restabelecida, deixava na mão do pai. Se o papai do céu quisesse que ela morresse, que morresse, naturalmente, sem que ela pudesse vir a meter a mão nisso. E aí, se a minha se restabelecesse, vou direcionar. Pronto, Suzana estaria quite, teria pulado a fogueira, teria feito gol, ganhava ponto, voltava para o mundo espiritual radiante. E agora o que ela fez? Porque na verdade quem queria casar com Madalena era quem? Antero, que era sócio dela nessa empresa. Então eu vou cuidar dela para te dar vida, mas leve ela para bem longe, que eu quero que ela fique morta, que eu vou ficar com o marido dela. Foi praticamente ali uma troca. Muito complexo. Vou voltar um pouquinho. Concluía mesmo, considerando as suas silenciosas atitudes, que a moléstia era para ela o maior escudo e o melhor antídoto contra aqueles propósitos inferiores. Subjugada pelo mal-estar da extrema dependência em que se encontrava, certo dia dirigiu-se a Dolores, a partir de agora sua companheira, encarecendo o valor de um trabalho mais intenso na vivenda empobrecida. Poderiam enriquecer o pomar de novas plantas, cultivar legumes para vender. A serva entusiasmou-se. Organizaram projetos de numerosos serviços. O terreno não era fértil, mas possuía bastante água. O trabalho e o adubo fariam o resto. A ideia conferiu a Madalena Villamil novas forças. Andava com dificuldade, mas o desejo intenso de resolver o problema das despesas domésticas triplicava-lhe as energias. É aquilo. Quem procura, acha. Quem quer trabalhar, trabalha. Você não pode, você imagina, ela está numa casa horrenda, um terreno difícil de plantar, ela poderia cruzar o braço e chorar, e esperar o Antero voltar. O que ela faz? Arregaça as mangas e vamos ver o que eu posso fazer. Sempre nós temos que procurar uma porta de saída, Sempre tem. Buscar uma forma e não ficar lamentando. O terreno não era fértil. Na casa vizinha, a família Estigarribia podia dispor de servos numerosos, mas a corajosa esposa de Cirilo não queria considerar a diversidade dos destinos, e sim que havia trabalho a reclamar-lhe a atenção. As atividades iniciais custaram-lhe esforços dolorosos. Às vezes era tanta a dor nos pés que necessitava interromper a tarefa para repousar. Todavia, auxiliada pela serva fiel, preparou e adubou o quintal, libertando as árvores frutíferas dos parasitas que as sufocavam. Faltavam sementes e mudas de plantas, mas Dolores, que tinha um gênio alegre e comunicativo, prometeu que as pediria a um dos servos da casa vizinha na primeira oportunidade. Entre os rapazes de cor bronzeada, que trabalhavam invariavelmente no campo próximo, a jovem, desde muito havia fixado um, que sempre a observava com atenção. Ou seja, já tinha um clima entre o funcionário de uma casa e o funcionário da outra. Pintando. Valeu-se dessa circunstância
ela já aproveitou, já viu que ele estava dando uma olhada, eu imagino, quando ela disse assim, estamos precisando de semente, ela disse, é agora, já vou lá e vou aproveitar essa oportunidade. Valeu-se dessa circunstância e no primeiro ensejo, né, na primeira oportunidade, iniciou ligeira conversa com o simpático desconhecido, junto à cerca que dividia as propriedades. Tratava-se de um semiliberto da família Estigarribia, que chefiava os companheiros do serviço. Olha, ela pegou logo o chefe, né? Ele e os subordinados não eram escravos, propriamente, mas haviam nascido cativos em colônias portuguesas. Dom Diego e o filho Dom Afonso tinham grandes interesses no tráfico de homens livres e haviam selecionado os melhores operários para os labores da grande fazenda de Castela e a Velha, que eram 2 cidadezinhas, não é isso? João de Deus, o servo que narrava a Dolores as suas lutas na vizinhança, contemplava a criada de Madalena com expressão de enorme alegria e grande bondade. Atendendo-lhe ao pedido, prometeu as sementes e mudas e, como dispusesse de folga nos domingos, depois da missa, ofereceu-se para cooperar semanalmente na horta que pretendiam plantar. Olha, isso é que é amor, né? Dá semente, dá as mudas, no dia da folga vai trabalhar. Poxa, é uma ajuda que a providência divina manda para quem está no trabalho. Um homem com o braço forte, que já deu a semente, que já deu As mudas, A gente não está solto, né? Tá vendo como foi? todo um propósito. Todo um É propósito. interessante para te ver, que a gente falou. Se ela não tivesse começado isso, essa ajuda não vinha. Exatamente. As coisas vão se juntando, né? É. À medida que vai movimentando essa energia, as coisas vão aumentando. As forças. Quem procura acha. O que Jesus diz? Batei e a porta vos será aberta, não é verdade? Busca e achareis. Então, se não tiver realmente um movimento, como diz o Luiz, olha, o próprio movimento dela já fez com que, de certa forma, o outro se predispôs a vir também ajudar. Você ia falar, Cecília? Não, eu estou dizendo bendita cerca. Bendita cerca, né? Bendita Dolores, né? Você sabe quantos anos a Madalena tá? Parece aí que o Emmanuel diz que ela parece. Não, tem 20 e poucos anos. 21. Tá com 21 só? 21. É porque ela é recém-casada. São 2 meninas. E o outro lá, foi lá para outra cidade, deixou todo Ela mundo. tem 21. E o Antero tem 32. Tem mais de 10 anos que ela. O Emmanuel diz uma hora lá que ela fica com cara de matrona. Não fica, 21 anos. Mesmo Depende, é o sofrimento. Mas não fica, tia. Olha, gente, essa lição de hoje, ela esse movimento do Antero, a proposta indecorosa recebida e o fato dele ter anuído com tudo, concordado com tudo isso, fica uma lição muito grande para a gente. O outro ponto é o caminho que Madalena tomou. Ela não se acomodou, não ficou na preguiça, pegou todos os seus talentos que possui e soube multiplicar esses talentos. Então, por mais que eu esteja com um pé machucado, eu consigo ouvir, falar, enxergar, tenho as mãos, tenho a minha inteligência, tenho uma funcionária que pode me ajudar, temos um terreno, temos uma casa, vamos então trabalhar. Então, escolheu o caminho, não seria nem fácil, mas da ganância, com pouco trabalho. E ela não, ela realmente arregaça as mangas e vai realmente trabalhar. O ganho é bem menor, mas a paz... São duas posturas opostas, né? Duas posturas opostas. E assim, agora me lembrei do começo do livro, quando a Alcione pede para vir, né?
que ela vai lá com o anjo tutelar que pede para voltar. Aí ele diz para ela não voltar, que esse núcleo vai ter provas difíceis para solucionar e para fazer. Ainda assim ela diz que quer voltar a ser filha daquela que foi a sua mãe, Alba Lucínia, né? Mas na realidade tudo é o fofo, né? É o fofo do Pollux que vai ser o Padre Carlos. Mas aí a gente vê que quando chega, cada um vem com seus propósitos, eles são educados juntos, Madalena e o Antero, mas na hora decisiva, cada um tomou uma postura. Uma que já quer se adequar à lei, né? Seja do trabalho, do esforço, e o outro, mesmo no começo do capítulo ele diz, ele conseguiu consideráveis recursos. Ou seja, ele não vinha com pouca coisa, ele não ia começar do zero, não ia ter que ralar. Mas a ganância do Lólio Úrbico, né, que é ele, falou mais alto e ele enveredou de novo pelo erro. No mesmo caminho. Porque o erro, quando eu realmente desconheço, ele me traz uma carga. Mas quando eu tenho uma atitude de, como diz os Espíritos, vocês são renitentes no mal, mas eles usam rebeldes. A rebeldia contra a lei, isso tem um outro peso. Então o Lólio aqui, que é o Antero, ele está aqui muito mais na condição de um rebelde do que uma pessoa que não tem informações. É uma rebeldia. A rebeldia é eu quero do meu jeito, não é do jeito de Deus, não. Porque quando eu me revolto, eu estou dizendo assim, é do meu jeito, não é do seu jeito, não. Enquanto que nós deveríamos realmente saber qual é a vontade do Pai e dizer, Senhor, é do teu jeito. Me curvo à tua vontade. Então, em nenhum momento ele faz isso. O rebelde, ele quer sempre do jeito dele. E ele não para pensar nas consequências disso. Então, a rebeldia, ela terá como consequência uma punição. Uma punição da própria lei. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Acima de tudo, pelos doces momentos que aqui passamos, onde abrimos a nossa mente, onde permitimos trabalhar nossa intimidade e descobrirmos então, Senhor, as possibilidades em cada um de nós, os limites de liberdade que nos são colocados, que nos são apresentados, um roteiro seguro de felicidade. Abençoa, Senhor, esse estudo que nos torna dignos de sermos teus filhos. Obrigado, Senhor. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.